Oi, você quer começar a desenhar no Photoshop, mas se sente meio perdido, com dificuldades em achar como começar? Vem comigo que eu vou te ajudar depois da vinheta. Bom, já estamos com ele aberto e essa vai ser a primeira janela que vai aparecer para você. Se não abriu, é só esperar um pouco que normalmente demora, ou você vai aqui em arquivo e em novo. Nessa tela tem várias informações, mas vamos começar por partes. Normalmente, a medida pré-configurada do Photoshop é em polegadas, mas dá para mudar para pixel. Basta você clicar nesse botão e selecionar a opção para pixel, ou se você quiser já saber o tamanho de impressão, centímetro. Aí vai da sua preferência. Abaixo tem um sistema de orientação horizontal e vertical, para você que assim como eu acaba invertendo os valores sem querer e acaba mudando a orientação do arquivo. É só você clicar em um desses botões que indica o posicionamento para alterá-lo, e os valores acabam se invertendo, mudando para horizontal e vertical. Aqui embaixo tem o sistema de cores. Provavelmente você não vai utilizar muito isso, a não ser que você queira criar um arquivo para impressão e precise de um sistema de cores mais adequado para ele. Logo ali tem o sistema de bits e ali do lado tem a configuração de plano de fundo. Você pode escolher as cores dele clicando naquele quadradinho branco ali. E se você quiser mudar para fundo transparente ou qualquer outra opção pré-definida, basta clicar naquele botão escrito branco e selecionar a opção que você quiser. Bom, depois de decidir o formato do nosso arquivo, vamos avançar a tela. Primeiramente, vamos mudar o nosso layout, que é basicamente a configuração da nossa área de trabalho, em quais janelas vão estar abertas e quais guias vão aparecer. Vamos mudar ele para um sistema mais adequado para desenhos. É só clicar nesse botão aqui, trocar para pintura. Após isso, as configurações que a gente vai utilizar para desenhar ficam um pouco mais claras, todas as guias ficam abertas, fica melhor de se orientar. Existem várias opções de layout. Entre elas, tem uma que eu utilizo muito, que é gráfico web, para se por acaso você for mexer mais com texto. E também tem a de movimento, que é a configuração do Photoshop para animação. Eu normalmente recomendaria um aplicativo adequado e já feito para animação, mas se você quiser utilizar o Photoshop, dá para ter bons resultados ainda assim com ele. Mas voltando aqui para o layout de pintura, eu vou começar explicando os pincéis, ou brushes. Aqui tem várias opções de brush nativas do Photoshop. Você pode mudar tanto nessa janela aqui, quanto ali na barra lateral e também clicando no botão direito do mouse. Tem várias opções de brushes, essas primeiras mantêm um formato consistente, não importando quanto de pressão você coloque na caneta. Um pouco mais abaixo existe aquelas que mudam a sua espessura de acordo com a pressão, e um pouco mais abaixo dessas, tem as que mudam a opacidade de acordo com a pressão, mas dá para configurar ainda assim uma brush que não muda para essas opções. Vocês perceberam que elas são separadas por pastas? Normalmente essas pastas separam as brushes por tipos. Clicando em uma dessas pastas, você pode perceber que tem um ícone ali lateral que indica qual ferramenta é que essa brush utiliza, porque nem todas usam a ferramenta de pincel necessariamente dito. Tem algumas que usam a ferramenta de desfoque, em que basicamente você precisa já ter uma área colorida e você vai passar a brush onde você quer aplicar a textura. E então, se você tentar utilizar ela, por exemplo, em um fundo branco, riscando, ela não vai funcionar, você precisa já de uma área desenhada. Eu recomendo você ir testando cada uma das brushes para poder ver qual é que se adequa melhor ao seu estilo de desenho. Para mudar o tamanho do pincel, você pode clicar tanto ali naquele ícone, quanto ali na barra de cima, na aba de pincéis, e também clicando no botão direito. Também tem a opção de opacidade, que basicamente define o quão carregado vai ser seu pincel em uma analogia à pintura. Quanto mais próximo do 100%, menos transparente vai ser a cor, e quanto mais próximo do zero, mais transparente vai ser. Também tem a opção de dureza, quanto mais próximo do 100%, melhor definido vão estar as bordas do pincel, mais aparentes. E quanto mais próximo do 0%, mais elas vão estar suavizadas, borradas. Isso é muito bom para poder fazer transições suaves de cor. Também tem outras opções aqui, por exemplo, tá vendo aquele ícone de caneta com uma bolinha? Se você clicar nele, a brush vai começar a variar de espessura dependendo da pressão da sua caneta. E também tem a opção para opacidade, é só clicar nesse botão aqui. Agora vindo aqui para mudar as configurações da brush, nós podemos ver que tem várias opções. Entre elas tem como mudar a rotação da brush, e também temos aqui a opção de espaçamento, porque tá vendo essa linha? Na verdade ela não é exatamente uma linha, mas só que sim uma junção de vários desses círculos
círculos, que nem o círculo que o nosso ponteiro fica para poder indicar o pincel. É muito útil para brushes que utilizam um efeito de tinta, tipo aquelas com mancha de tinta. Essa opção de rotação também é muito boa, essas mesmas brushes, para não ficar apenas como se fosse um carimbo, mas só que sim como se fosse realmente uma mancha, um pouco mais natural. Também temos a opção aqui de tremulação, que deixa nosso traço com variações de espessura. Bom, aqui em cima temos a opção de suavização. Basicamente ela é um estabilizador de traço, quanto mais próximo do 0%, menos ele vai tentar estabilizar seu traço, mas vai deixar próximo do que sua mesa detectou. Enquanto isso, quanto mais próximo do 100, mais ele vai tentar corrigir as imperfeições do seu traço. Uma linha tremida vai ficar um pouco mais reta ou um pouco mais curva, dependendo do ângulo que você fez. Não recomendo deixar muito próximo do 100%, porque isso pode aumentar o delay entre o ponteiro e a brush. Isso pode tanto atrapalhar seu fluxo de trabalho, quanto pode acabar te distraindo um pouco. Então eu recomendo você encontrar um balanço entre o 0 e o 100. Bom, esta não é a única forma de desenhar no Photoshop, nós também temos a opção de caneta. É só você clicar aqui e começar a colocar os pontos onde você quer. Esses pontos são chamados de ponto âncora. Basicamente vão definir os ângulos retos do seu desenho e o ponto que uma linha começa e acaba. Agora, se você quiser fazer uma linha curva, é só você clicar aqui e na opção de ferramenta de caneta curva. Agora é só clicar na linha que você desenhou e puxar e pronto, você vai ter feito uma curva. Se você quiser adicionar ou tirar pontos âncoras, é só você voltar novamente naquele botão e clicar com o botão direito e clicar em uma das opções de adicionar ponto âncora ou remover ponto âncora. Utilizando a ferramenta de forma, a sua camada também vai ganhar esse nome. Isso é porque basicamente a forma é uma espécie de objeto inteligente do Photoshop, diferente do traçado com pincel normal. É um tipo de camada diferente. Se você quiser já criar uma linha com preenchimento, é só você clicar ali em preenchimento e escolher a cor desejada. Ou se você não quiser preenchimento, é só clicar naquele quadradinho branco com risco. A mesma coisa vale para o traçado, é só clicar naquela moldurinha ali e você vai conseguir trocar as configurações do traçado. E logo ali também dá para alterar a espessura da linha. Bom, por hoje é isso. Esse é o primeiro vídeo do quadro de tutoriais do Photoshop para desenhistas. Se tiver alguma dúvida, é só utilizar ali a seção de comentários para poder fazer sua pergunta. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau.